Falamos aqui de cirurgia bariátrica, tá? A gente trouxe um cirurgião para falar sobre o assunto. Mas aí veio na mente da gente, porque muitas pessoas também nos cobraram, a questão depois dessa cirurgia plástica, né? Da bariátrica. Muitas pessoas acabam ficando com excesso de peles, né? E muitas pessoas querem fazer uma reparadora, claro. E nada melhor do que a gente procurar uma cirurgiã que vai falar sobre esse assunto com a gente, que é a Suelma. Ela é uma médica que veio para tirar as dúvidas, bater um papo com a gente, nos explicar o seguinte, que tem muita gente que quer até fazer a cirurgia, mas depois que faz a cirurgia bariátrica, a pessoa fica imaginando, mas e aí o excesso de pele? Como é que vai ser? Porque eu fiz a bariátrica, mas vou ter que passar por uma outra cirurgia ou não? E aí a nossa doutora maravilhosa, linda. Obrigada. Eu posso já falar? Pode, claro. Gente, nossa linda médica, que não é a primeira vez que vem para o nosso programa. Está esperando um bebezinho, já está com 7 meses? A Lívia. A Lívia. Já tem a Marina e agora a com a Lívia. Gente, que linda. Prazer Você está mais linda do que Obrigada. nunca. Viu? Olha, essa é a Lívia, né? Vai ser a Lívia. Isso. Lívia, presta atenção no que a titia Vanusa está falando aqui. Você vai guardar essa matéria para você mostrar para a Lívia e falar, olha, a titia Vanusa, a vovó Vanusa no futuro, estava falando com a mamãe e você estava na barriguinha dela, viu? Vai guardar essa entrevista aqui especialmente para você. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Vamos lá. Passei pela cirurgia bariátrica, Sim. né? Qual seria a principal orientação para aquela pessoa que pretende futuramente fazer uma reparadora, ter um cuidado todo especial? Como é que a gente pode explicar um pouco mais após essa cirurgia bariátrica? Sim. Eu quero cuidar de mim. Tá, Vanusa, só lembrando um pouquinho, fazendo um resumão, Sim, né? eu acho bom. O paciente obeso, então ele procura o cirurgião geral, que irá realizar a cirurgia bariátrica, né, a redução do estômago. Depois daquela perda de peso ali, se ele achou, né, a queixa do paciente é excesso de pele, não está gostando de como se vê, porque fica, né, a perda ponderal é muito grande. Então ele vai ter aquele excesso de pele. E aí sim ele está apto para procurar a gente da cirurgia plástica para fazer as cirurgias plásticas reparadoras, né? Então, de retirada de excesso de pele. Para isso, ele tem que voltar ao cirurgião geral. A primeira etapa seria voltar ao cirurgião geral. A equipe que realizou a cirurgia da bariátrica nele para ver se ele está apto. O que é isso? Se ele já perdeu já fez todo aquele acompanhamento, já perdeu todo o peso que ele deveria ter perdido com uma cirurgia que já foi programado, né? E geralmente isso acontece ali 1 ano, 1 ano e meio depois da bariátrica. E aí sim ele deve procurar fazer a consulta com o cirurgião plástico, né? Pronto, a doutora falou algo interessante, que é 1 ano, 1 ano e meio. Então, é mais ou menos esse intervalo depois de uma bariátrica? Geralmente isso. Pode ter alguns pacientes que perdem antes, mas não é nem tão indicado. A gente sabe que esse processo todo é multissetorial, ou seja, tem a nutricionista, tem o cirurgião plástico, tem o cirurgião geral, todo mundo envolto ali para poder, né, trazer de volta o benefício dessa cirurgia para a paciente. Então, quando ele tiver todo o acompanhamento e tiver perdido esse total de peso, aí sim que a gente pode começar a nossa etapa, que é a das cirurgias plásticas. Bom, você que está em casa já deu para perceber que você tem que ter esse intervalo, tem que ter esse tempo, então tem que ter esta paciência. Sim, né? sim. Vai ter que ter essa paciência, porque a pessoa quando faz a bariátrica, tudo que ela quer é ficar magrinha, quer estar bem e quer já mostrar para que veio. Isso. Então tem que ter uma certa paciência, tem que se resguardar um pouco mais se sente incomodada. Mas aí, assim, essa cirurgia, de uma certa forma, todos vão poder fazer ou existe alguma pessoa que provavelmente não possa fazer essa cirurgia? Como qualquer cirurgia plástica, né? Sim. Se as condições clínicas do paciente estiverem tudo ok, se ele tiver atingido, se ele tiver liberação da psicologia, da psiquiatria, o que acontece muito, Vanusa, um adendo aqui, pacientes que têm aquela expectativa surreal quanto à cirurgia plástica. Então, ele quer voltar ao corpo inicial e a gente sabe que todo esse processo de perda de peso, ele tem também perda da elasticidade da pele, de colágeno. Então, um paciente pós-bariátrico, dificilmente ele vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que não perdeu essa quantidade de peso, pela perda das proteínas. Então, a elasticidade da pele é diferente. Geralmente a gente talvez não consiga o primeiro resultado da primeira cirurgia, são múltiplas cirurgias, né? Então tem que ter essa paciência, tem que ter essa conversa
né? Eu converso muito no consultório, a gente já falou isso da outra vez que eu vim aqui. Então, eu entender o que o paciente quer, o que ele deseja, o que ele busca com a cirurgia plástica. E ser sincero, né? Se a gente consegue atingir aquele objetivo ou não. No caso da cirurgia, a gente sabe que num corpo são várias partes. Sim. E muitas vezes você quer um resultado em todo o corpo de imediato. Sim. Quando você fala de várias cirurgias, é importante chamar a atenção de quem está em casa. Por exemplo, se a pessoa tem excessos de pele, seja no braço, nas outras partes do corpo, como é que vai ser trabalhado? Vai ser um processo por etapas, não é isso? Geralmente, eu tô falando aqui de cirurgia pós-bariátrica, mas pode ser aquela pessoa que ela fez dieta e perdeu também ali uma quantidade sim. Né, de peso e quer realmente, incomoda a qualidade da pele, incomoda o excesso de pele e ela quer melhorar. Sim. Então, as cirurgias mais realizadas em pacientes que têm essa queixa, a mama, em primeiro lugar, e depois o abdômen, tanto o homem quanto a mulher. Tá? A mama, abdômen, mas também são feitas a bracoplastia, que é a plástica. Sim, de muitas pessoas de... que passaram pela bariátrica, algumas delas reclamam muito da questão da pele, principalmente dos braços. Isso. Né? Então, a bracoplastia, a curoplastia, que são a redução da pele das coxas também. Então, essa sequência, de acordo com, como eu já falei, das condições clínicas da paciente, pode haver combinações. Não pode ser feita a plástica de mama junto com a de abdômen, depois em outra etapa a plástica do braço. Então são etapas que a gente vai ali, eu diria, para a gente ver o resultado de 1 a 2 anos total dessa paciente em relação à cirurgia plástica. Existe alguma, você já falou que vai depender da condição desse paciente, mas existe assim uma contraindicação total para não se fazer uma cirurgia desse tipo? Sim, primeiro, são várias, né? Sim. Mas assim, acima do peso, não está indicado, ele tem que terminar a etapa mesmo de emagrecimento. Não pode estar naquele efeito sanfona. Isso. A parte psicológica, principalmente, assim, o paciente tem que estar realmente acompanhado ali. E a parte nutricional também é muito importante. Por quê? Depois da cirurgia bariátrica, o paciente pode ter algumas deficiências, como de vitamina B12, de proteínas, anemia. Então, tudo isso tem que ser corrigido antes da nossa cirurgia. A cirurgia plástica é a única etapa a última etapa desse processo. Então, tem que ser tudo revisto, analisado junto com as clínicas, como eu falei, o clínico geral, o cirurgião geral, tudo isso liberado, formalmente escrito. Eu só faço com a liberação escrita desses profissionais e aí sim a gente pode ir para a nossa cirurgia plástica. Agora sim, a gente fala de uma cirurgia que não é uma cirurgia qualquer, né? A gente vai estar mexendo totalmente na pele daquela pessoa. Sim. E a doutora agora há pouco falou a respeito da própria elasticidade. Sim. Vamos falar de algum risco específico para quem faz essa cirurgia? De complicações, Sim, vamos falar de complicações. Em relação a como a gente estava, a outra pergunta que você fez. Quando há contraindicação absoluta, então a gente já não faz. O paciente pós-bariátrico ou qualquer paciente que for fazer uma cirurgia plástica, ele vai ter, né, o risco como qualquer outro paciente, porque eles têm que estar ok com todos os exames. Então, o maior risco que pode acontecer seria a trombose, né? Então, a trombose, a gente tem todas as medidas, tem os exames pré-operatórios que são realizados, tem a avaliação da vascular, se necessário. Então, só realiza cirurgia em hospitais que têm CTI, nunca precisei, mas sempre opero em hospitais que têm CTI, tá? E toda essa preparação é para evitar a principal complicação, que é a trombose. Então, existe uma preparação antecipada. Sim. E aí a gente chama atenção para essa preparação, para você fazer essa cirurgia. Eu queria que você chamasse atenção pós-operação. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Tá. Isso tudo eu falo na primeira consulta, né? Na primeira consulta, doutora, eu quero tudo, eu vou fazer tudo, e depois esquece. Então, assim, e tem que ser trabalhado, né, doutora? Tem que ser trabalhado dessa forma, porque senão a pessoa vai numa expectativa e quando ela sai da cirurgia, ela vai pensar algo e é outra coisa totalmente diferente, né? E Vanusa, a gente tem que se colocar do outro lado também. Sim. O paciente pós-bariátrico, para ele chegar naquela etapa ali, ele já passou por várias. Nossa. A primeira, eu vi você falando aqui com a psicóloga sobre o bullying. Sim. Então, quando ele estava acima do peso, ele passou por toda essa etapa. É um paciente que já vem machucado. Então, passou por aquele 1 ano ali de preparação, mudança de estilo de vida, é uma mudança total. Então, para a cabeça do paciente também. Então, a gente tem que ir, como da parte da cirurgia plástica, também entrar nesse processo todo do paciente. Ver sobre as expectativas. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos emagrecer mais um pouquinho, depois você retorna. Às vezes o paciente vai muito
antes de emagrecer, ele, doutora, eu só queria saber como é. E eu atendo o paciente, converso com ele, vamos se programar então, vai acontecer dessa forma. É até uma motivação para ele ir para academia, se cuidar com aquele objetivo maior da nossa cirurgia. Então, tudo isso aí tem que estar conversado antes. Em relação ao pós-operatório, também é uma etapa, né? Então, em relação ao pós-operatório, cumprir todas as etapas. Eu sempre falo para meus pacientes, eu dou um papelzinho na alta falando, com 15 dias você pode fazer isso, com 20 dias isso. Mas eu prefiro estar lá, pessoalmente, ou minha equipe, enfermeira, fisioterapeuta, olhando a evolução de cada paciente, vendo sobre a cicatrização. E, de acordo com isso, a gente vai liberando para algumas etapas, né? Pode ir para academia, fazer alguma atividade, ou aquilo que o paciente tenha dúvida. Então, esse acompanhamento é pessoal. Por exemplo, uma cirurgia de mama, né? O paciente fez a cirurgia de mama, com 30 dias já começo a liberar ela para ir para academia, com um top cirúrgico, mas ela já vai fazer as caminhadas. Nossa, rápido. Já vai poder fazer as caminhadas. Então, tem para tudo, praia, sol, piscina, tudo tem aquela etapa ali da parte da cirurgia, em cada cirurgia, né? Muito bom. Ela falou dos seios, mas aí tem outras partes do corpo. Cada parte do corpo tem um tempo? Sim, cada parte do corpo. Abdominoplastia, a paciente fica curvadinha ali, né? Por 30 dias também, mas ela anda curvada, tem que dormir de barriga para cima. Então, cada cirurgia tem suas peculiaridades, porque é uma parte do corpo, né? Então, por isso que às vezes as combinações não são feitas. Braço com perna, braço com a mama. Então, algumas outras não podem ser feitas, na verdade. Isso aí tudo é conversado e a gente conversa, decide tudo no nosso consultório ali na primeira consulta já. Doutora, eu queria que você falasse a respeito daquelas pessoas que têm problema de diabetes, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que fizeram a bariátrica, elas também se queixavam de problemas assim. Para fazer esse tipo de cirurgia, como é que acontece com essa pessoa? Ela tem que voltar ao endócrino. O endócrino, ele corrige ali, né? Vê se está tudo ok com a diabetes. Junto, antes da cirurgia plástica, em chegar na cirurgia plástica, ela passa, lógico, por mim, a primeira consulta. Eu vou te falar um pouco como são... Eu digo pela questão da própria cirurgia, cicatrização, né? Sim. E aí ela passa pelo endócrino dela e o endócrino vai ver se está tudo ok. Ela só realiza a cirurgia plástica quando já estiver tudo ok com a diabetes em relação a medicações, em relação... E também por escrito, como eu te falei, a avaliação e liberação daquela clínica ali para a cirurgia plástica. A gente só faz a cirurgia quando tiver. Em relação à cicatrização, é muito importante isso que você falou. Sobre as cicatrizes em si, no paciente de pós-bariátrico ou que aconteceu alguma perda ponderal muito grande, as cicatrizes tendem a ser maiores porque o excesso de pele é maior. Então, a mama, se ela tiver um caimento, tiver uma pitose mais elevada, a cicatriz provavelmente vai ser maior. Então, as cicatrizes são maiores nesses pacientes. O efeito da cicatrização pela perda do colágeno também, a gente tem que ter mais cuidado, alimentação, ficar bem de perto desse paciente, acompanhamento, como eu falei antes. Então, a cicatrização é diferente do paciente pós-bariátrico do paciente que não realizou a cirurgia pós-bariátrica. Nossa, é muito importante falar sobre esse assunto porque tem muitas pessoas que estão indo e existe também uma diferença muito grande relacionada àquelas pessoas que não vão ficar com muito excesso de pele, né? Pode acontecer, às vezes, da pessoa conseguir corrigir, dependendo de como for essa cirurgia, porque é de pessoa para pessoa. Sim. Com a ajuda de uma academia vai melhorando. Mas o excesso de pele, principalmente para quem tinha muito peso, sempre provavelmente vai ter que ir para uma cirurgia para fazer. Eu já peguei cada caso, assim, eu opero homens, mulheres, né? Então, assim, infecções fúngicas pelo excesso de pele, é difícil fazer a limpeza, o calor aqui de Teresina. E o paciente, não é que ele não se cuida, ele se cuida, é um paciente orientado, mas realmente o excesso de pele incomoda. Na academia, ele tá magrinho, o peso na balança tá ok, mas é difícil para ele correr. Por quê? Porque dói o excesso de pele na barriga. Então, são várias... Eu ouço cada dia, eu tenho um quadro no Instagram que eu falo que é as histórias que eu vivo. E aí eu conto alguma história que eu ouço, né, de paciente, para outros pacientes que eles... às vezes até se identificam, muitas vezes, né? E essas histórias me comovem muito. Então, paciente que não conseguia usar uma blusa porque achava que ainda estava gordinho, mas só o excesso de pele. Às vezes até o profissional da academia não nota. Ah, mas você ainda tem aí para perder. Não, doutor, é só pele. E aí o personal... que pesa. E que pesa, fica, né? Dificulta a vestimenta, dificulta a relação sexual, dificultam vários, são problemas vários setores. Coluna, porque você acaba pesando mais ainda, né? Sim. Puxando ainda mais para essa situação. Sim. A gente observa que existem pessoas, eu tenho uma pessoa que eu conheço que foi uma das maiores queixas e depois
que fez a cirurgia, nossa, a qualidade de vida se transforma, principalmente a saúde mental. Exatamente. Né? Porque a pessoa, quando ela vai para um espelho, ela que se incomoda. É algo que a incomoda. É verdade. Então, assim, é muito interessante a gente passar todas essas informações. E como a doutora falou, na verdade, um cuidado todo especial entre psicólogo, nutricionista e, obviamente, a cirurgiã, né? Sim, isso, cirurgia plástica também. E isso que você falou, eu fico lembrando dos pacientes. Eles retornam com 1 mês, com 2 meses no consultório, com um sorriso, a roupa já é diferente, a barriguinha de fora. Então, isso aí é maravilhoso. Você vê aquele paciente para baixo, porque tinha essas queixas antes, e retornar dessa forma, vira amigo da gente, né? Quando muito olha, bom, a gente fica feliz. E antes da gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você falasse, assim, orientasse as pessoas que estão assistindo o nosso programa, que vão ter que ter essa espera. Como a doutora falou, espera de 1 ano, 1 ano e meio. O que ela pode fazer nessa espera para daí, então, vir para uma cirurgia como essa? Sim, você pode... É bom essas dicas, né? Isso. Você vai ser acompanhado pelo seu cirurgião geral, a equipe ainda que realizou a sua cirurgia bariátrica. Você só tem alta da cirurgia geral quando você atinge aquele objetivo do peso. E aí sim, você vai procurar a cirurgia plástica. Mas antes desse 1 ano aí de processo, até porque, lembra que eu falei da qualidade da pele? Sim. Então, a perda de peso saudável, ou seja, alimentação e academia, a qualidade da pele fica diferente daquela perda de peso brusca. Então, não tenha pressa. Vai chegar nosso tempo da cirurgia bariátrica. Então, mais tempo esperou para fazer a bariátrica, né? Isso. E interessante que homens e mulheres, quando a gente fala aqui, eu falei de barriguinha de fora, mas os homens também querem usar uma roupa mais apertada, uma blusinha, porque sempre usava, às vezes tem mania de ficar fazendo isso na blusa, para não marcar a barriga. Então, eles querem usar uma blusinha mais justa, um tamanho M, um tamanho P. Então, eles procuram também a cirurgia plástica. Muito bom. Faltou alguma dica pra gente levar para quem tá em casa? Acredito que não, mas estou lá no Instagram diariamente. Meu Instagram é doutora Suelma Bandeira. Qualquer dúvida é só mandar lá. Ai, super feliz por estar aqui com você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Amém. Tá? Quando tiver essa princesinha, em algum momento tem que trazer aqui pra gente ver, né? É verdade. A Lívia. Eu já tenho a Marina de 1 ano e agora a Lívia. Linda. Que Deus te abençoe, te dê um Natal assim, tranquilo, um ano novo cheio de muita paz. Eu te espero no próximo ano.